Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Este é mais um culto que nós separamos exclusivamente para adorar e contemplar a grandeza, o poder, a autoridade, reconhecendo quem é Deus, quem é o Senhor, que é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. E é bom que nós estejamos aqui reunidos, tendo a oportunidade de dar então continuidade a um processo que é o processo da adoração, que é o processo da contrição, que é o processo do pedido de perdão. Perdão é aquele ato onde eu e você temos a oportunidade de chegar até a Deus e confessar a Ele os nossos pecados, confessar a Ele as nossas transgressões, as nossas limitações. Quando os nossos corações eles estão sensíveis, quando os nossos corações eles estão contritos na presença de Deus, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar se nós nos arrependermos. Então, meu irmão e minha irmã, confessando os seus pecados, eu te convido a orar e tendo a oportunidade já de adorar e contemplar e clamar o nosso Deus e de antemão já pedir perdão pelos nossos pecados. Feche os seus olhos e oremos. Senhor Deus, nós aqui estamos na certeza da sua grandeza, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus e não há outro além de ti, nossa fonte, a quem nós nos alimentamos, a quem nos abastece. Ó Senhor Deus, Tu és o grande, eu sou o príncipe da paz, aquele que era, que é e o que há de vir, Todo-Poderoso, Senhor, Deus perdoador, o Deus galardoador, o Deus que restaura, que transforma, que revigora, que nos traz o vigor necessário. A Ti somente, ó Deus, nós entoamos, nós pedimos, fale conosco. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, receba, Deus, nosso pedido de perdão. Perdoa-nos porque nós erramos, porque nós pecamos e diante de Ti nós pedimos, sare os nossos corações. Com fé, eu peço para que o Senhor continue a ministrar em nossos corações, que a Sua palavra seja luz, ó Senhor Deus, em meio às trevas, que a Sua palavra possa ministrar em nós, conforme o Seu querer e conforme a Sua vontade. Assim eu oro, abençoando a vida dos Teus filhos que estão assistindo este vídeo e participando deste culto. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, eu convido você, nesse instante, onde nós já oramos, adoramos, onde nós clamamos, invocamos a presença do nosso Deus, adoramos a sua beleza, onde nós já perdoado pelos nossos pecados estamos. Vamos fazer então a leitura dos Salmos de número 27. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre a rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Amém. Queridos,
A palavra do Senhor, como o salmista muito bem expressou aqui, é uma palavra de vitória, é uma palavra de confiança, é uma palavra onde nós temos a certeza do cuidado de Deus. Muitas vezes nós somos pegos com alguns pensamentos duvidosos no seguinte propósito, no seguinte intenção dos nossos pensamentos. Será que realmente eu tenho essa fé inabalável? Será que mesmo em meio às tribulações e mesmo em meio às dores, mesmo que eu chore a dor do luto, mesmo que eu fique totalmente frustrado e decepcionado com um amor que não é correspondido, com uma situação onde eu me sinto desesperado, a ausência de emprego, ou seja, o desemprego em si, ou a perda de uma pessoa muito querida, a distância, viagens inesperadas, todas essas coisas que assolam os nossos corações, todas essas coisas que nos trazem um certo desespero. Será que nós estamos realmente confiantes como o salmista se encontra aqui nessa situação? Bom, queridos irmãos e irmãs, esse texto ele foi escrito aqui, ele está endereçado e dedicado a Davi, atribuído a Davi, ou escrito por Davi. Essa não é a questão, mas a questão é que esse salmo ele é atribuído numa questão justamente no que diz respeito à confiança. O título dele na minha Bíblia fala que anelo pela salvação, a presença de Deus. Aliás, anelo pela presença de Deus. E quando nós lemos isso, nós entendemos que o quê? O salmista ele espera, ele anseia, ele deseja a presença de Deus, ou seja, a sua manifestação. Por que eu disse na introdução dessa mensagem sobre os dessabores da vida, as infelicidades no qual nós estamos sujeitos? Porque quando nós lemos esse salmo, pode ser que você pense assim: eu não tenho essa ousadia. Porque o salmista ele tem uma coragem, o salmista ele tem uma determinação, uma convicção, uma certeza de que Deus irá sustentá-lo, de que Deus irá capacitá-lo. E às vezes, meus irmãos, nós vamos dormir com convicção, nós vamos dormir com a nossa fé inabalável, nós vamos dormir pisando na cabeça do inimigo, nós vamos dormir vitoriosos. Só que muitas vezes, ao acordar, nós estamos fragilizados, nós estamos nos desesperançados, nos sentindo solitários, porque não faz parte do pacote da vida. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós estamos mal, tem dia que nós não estamos tão bem assim, mas nós fazemos uma força imensa para provar que nós estamos bem, provar a nós mesmos. E às vezes nós precisamos ouvir: vai dar tudo certo, vai passar, você vai vencer. E a gente se enche dessas palavras de autoajuda, nós nos enchemos dela e a gente consegue passar o dia bem, a gente dorme satisfeito novamente e a gente acorda desesperançado, cansado, fadigado, triste, e a gente precisa de palavras de ânimo. E o salmista aqui, ele fala que pode vir a adversidade, eu não temerei nada. Pode vir a luta, eu enfrentarei de cabeça erguida. Pode vir a morte, porque eu tenho certeza da minha salvação. O que o Salmo quer dizer referente a isso é da certeza do cuidado, do anelo, do anseio, da providência, do cuidado de Deus na vida do salmista. E o contexto no qual ele está inserido aqui, meus irmãos, não é naquele contexto que muitas vezes nós vemos alguns conhecidos, amigos, familiares, que tentam provar através da autoajuda e da autossuficiência que precisa de uma mudança radical. Então eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, eu vou pegar minha mochila, eu vou embora e eu vou deixar emprego, eu vou deixar família, eu vou deixar o estresse e vou seguir minha vida. Não é esse tipo de atitude que o salmista está se referindo quando ele fala: afinal de contas, Deus vai me sustentar.
Deus vai me sustentar, Deus vai prover, Deus vai amparar, Deus vai sustentar. Não é isso, não se refere a isso. Às vezes uma loucura que dá na gente e fala, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de postura, eu vou mudar. E de repente nós nos vemos frustrados, tristes, porque a gente sai desembestado, enfrenta tudo e de repente nós temos os nossos sonhos frustrados. E aí, onde está esse cuidado de Deus que o salmista demonstra aqui? Onde está o amparo? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e nada virá contra mim. Porque o versículo 12 fala, quando os maus feitores sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Olha que fé ousada, olha que determinação, olha que exemplo. Mas nem sempre, né, meus irmãos? A gente tem inúmeras situações na Bíblia onde grandes homens do Senhor, onde grandes profetas, onde eles foram, certa ocasião, vencedores na sua batalha, determinados, fortes, firmes, com a sua fé inabalável. E teve dias e ocasiões que eles se sentiram tristes, oprimidos. Nós vemos a experiência de quando o profeta do Senhor Eliseu está ali na caverna e ali ele se sente abatido, triste, depressivo, né? Não é verdade? E naquela ocasião ele pede para que Deus tire a própria vida dele. Ele diz que ele prefere a morte, porque ele se sente um profeta sozinho, um profeta isolado. Só que tempos antes ele havia enfrentado Baal e o exército de Baal, os discípulos de Baal, e ele orou e o fogo do céu caiu e consumiu aquele altar que era dedicado e ele tinha encharcado de água, ou seja, ele expressou ali a sua fé e ele exerceu, ele colocou em prática. Só que logo em seguida, queridos, ele se encontra nessa situação, deprimido, oprimido, depressivo, mas ele se encontrou assim. E quantas vezes também nós estamos bem, nós estamos otimistas e de repente vem aquela tristeza profunda e a gente quer exercitar a nossa fé e a gente pega e fala, eu quero viver esse versículo, porque o versículo 6 fala assim, tal é a geração dos que... Perdão, meus irmãos, versículo 6 diz assim, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Olha que fé, olha que determinação, isso é inspirador. Mas, meus irmãos, o que nós estamos dizendo aqui, não tenho nada contra coach, por exemplo, mas eles se detêm da palavra de autoajuda e você vai vencer, e você é capaz, é você quem muda o seu destino, é você que pode mudar totalmente a sua vida. Eles enaltecem o ser humano, a pessoa, o indivíduo, eles empoderam. E às vezes nós temos que entender no corpo pastoral que nós temos que também motivar você, meu irmão, você, minha irmã, porque a palavra do Senhor fala que você é capaz, que você pode. Mas nós não estamos falando aqui de uma leitura que não é praticada. Não é porque eu aprendi através da leitura, mas é porque eu aprendi com a vida, conforme diz o salmista. Davi, nessa ocasião aqui, meus irmãos, Davi, ele foi um homem de guerra. Davi, ele tinha realmente como descansar no Senhor, porque ele era um rei, ele tinha soldados que estavam ali para lhe proteger, ele já havia ganhado e conquistado muitas terras, ele já havia tido muitas conquistas, então ele tinha experiência. Davi, ele foi aquele que errou muito, mas acertou muito e Deus amparou e cuidou dele. Ou seja, esses versículos que nós acabamos de ler expressa de fato o que Davi vivenciava. Ele sentiu na pele, ele pôde experimentar daquilo que ele estava falando, daquilo que ele está mencionando aqui. Ele não está falando porque ele leu num livro, ele não está falando porque ele ouviu alguém dizer.
Mas ele está falando, meu irmão e minha irmã, daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele presenciou. Se ele fala que ele sente o amparo de Deus, é porque em algum momento ele não sentiu esse amparo. Se ele pede o auxílio de Deus, é porque em algum momento ele precisou tanto que ele sabia que é viver sem o amparo e o cuidado de Deus. Entre tantas coisas que nós conseguimos colocar aqui, porque ele diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. O coração dele não sentirá medo. Isso é uma fé ousada. Eu não quero te desafiar aqui a ter a mesma fé de Davi, não, sabe por quê? Porque cada um de nós temos limites diferentes, limitações diferentes. Davi foi um homem que foi extraordinário porque Deus o agraciou, porque Deus o perdoou, porque Deus restaurou, e ele pode fazer isso na sua vida e na minha vida, porém cada um no seu tempo, da sua maneira. O Senhor, ele não é moldável a tal ponto de eu colocar no meu conceito, na minha caixinha, e achar que Deus só vai agir dessa maneira. Deus age de forma sobrenatural. Ele é Deus. E o que ele fez aqui na vida de Davi foi pela experiência de Davi. Foi por aquilo que ele já havia passado, ou por aquilo que ele já havia vivenciado. E aí, meu irmão, tem passado por muitas lutas? Tem sentido as coisas escaparem entre os seus dedos? Tem sentido uma certa frustração, decepção? Saiba que através desses sentimentos, através dessa fase, através desse período que você tem vivenciado e vivido, Deus quer te lapidar, Deus quer te forjar um grande homem, uma grande mulher, para que lá na frente você possa entender que aquilo que foi usado para te lapidar, aquilo que te ocasionou dor, aquilo que te ocasionou sofrimento, aquilo que fez com que você chorasse, foi para que você pudesse crescer, assim como Davi cresceu, assim como Davi foi considerado e chamado por Deus como amigo dele, amigo de Deus. Nós também podemos ter a oportunidade e a chance de sermos chamados também amigos de Deus, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa dependência nas mãos daquele que é capaz, aquele que é suficiente. E o que é interessante, meus irmãos, que eu fiz a leitura numa outra versão da Bíblia e eu achei muito interessante, e eu tenho que dividir com vocês, porque a versão no qual nós acabamos de ler aqui, ela é a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que nós mais usamos. Porém, a versão que eu vou ler para os irmãos aqui é uma versão, perdão, meus irmãos, é uma versão da Bíblia, a Mensagem, que é uma linguagem contemporânea. E a partir do versículo 1 do capítulo 27 de Salmos, diz assim: luz, espaço, vida, isso é o eterno. Com ele ao meu lado eu sou destemido. Não tenho medo de nada nem de ninguém. As gangues me perseguem, prontas para me comer vivo, mas aqueles brigões tolos vão parar no chão. Quando cercado, fico calmo, feito um bebê, mesmo quando todo mal vier sobre mim, mantenho-me tranquilo. Versículo 4: peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei a sua beleza e estudarei aos teus pés. Esse é o único lugar calmo e seguro neste mundo turbulento. A fuga perfeita para bem longe da agitação. O Eterno me põe muito acima de todos os que tentam me derrubar na sua casa. Me apresento com hinos que fazem tremer o chão. Canto canções que falam de Deus. Componho músicas para o Eterno. Ouve, ó Eterno, estou chamando com toda a minha força. Sê bondoso para comigo. Responda-me,
quando meu coração sussurrar, busque Deus, todo meu ser responde agora mesmo. Por isso, não te escondas de mim. Eu fiz questão de ler todos esses versículos para que fique claro, querido, que independente da linguagem, da versão que nós estamos lendo, é evidente ver que Davi, de toda a sua experiência, de toda a sua bagagem, de tudo aquilo que ele viveu, ele pôde entender que Deus o amparou, que Deus cuidou, que Deus zelou por ele e era com ele. Deus, ele é com você, meu irmão. Deus, ele é com você. Deus, ele é com você. Amém? Deus, ele pode te socorrer e ele pode te sustentar. Talvez nós não tenhamos essa loucura, essa dependência louca no bom sentido, louca no sentido de que não tenho restrições, não tenho barreiras, não tenho limites para ter essa fé, assim como este homem teve. Mas, meus irmãos, como certo pastor uma vez disse, que um amigo dele foi falar com ele e o amigo dele fala, cara, eu quero largar o emprego e eu quero enfrentar isso, eu quero enfrentar aquilo, porque eu quero novos desafios, eu quero novas perspectivas, mas eu estou preocupado, eu estou com medo, eu estou com receio e eu acho que eu não vou fazer isso. E esse pastor, ao ouvir isso, ele disse, vai, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você é capaz, você tem experiência, você é bom no que você faz. E esse cara se encheu de coragem, essa pessoa, e foi, e fez. E certa ocasião ele ligou para esse pastor agradecendo, porque ele disse, só você. Aliás, você foi aquele que confiou em mim primeiro, aquele que acreditou em mim. E sabe o que esse pastor disse? Ele disse assim, porque eu já passei por isso. Porque eu sei o que é depender de Deus quando as coisas já estão perdidas. Porque eu sei o que é depender de Deus quando eu quero ter uma fé ousada. Então eu sabia que existe um Deus capaz e suficiente para te alavancar, para te elevar, para que Deus estivesse no seu processo de ascensão. Ou seja, queridos, Davi passou por isso e ele relatou. E talvez você esteja passando pelo mesmo problema. Os inimigos vêm contra a sua vida, as tempestades se levantam contra você. Você tem tentado se manter íntegro, coerente, uma vida ousada de fé, mas está difícil. E eu quero te dizer uma coisa, você é capaz, você é suficiente, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida, porque Deus, ele quer te abençoar e ele quer cuidar de você. Que eu e você tenhamos uma fé, assim como a de Davi também, por que não? Uma fé onde a dependência, independente do que esteja acontecendo, seja a única coisa que temos. Seja no sentido do luto, sim, Deus, ele é capaz de sustentar. Seja no momento de desemprego, sim, Deus é capaz de te sustentar. Seja no momento de opressão, solidão, angústia, depressão, seja no momento de as mais dores internas e crises existenciais que forem, sim, Deus, ele é capaz de te sustentar quando você coloca toda a sua fé e dependência nele, assim como Davi fez, mesmo que tudo esteja indo por água abaixo, Deus, ele é capaz de reverter toda a situação. Deus, ele é capaz de intervir na sua vida e mudar toda a situação. Que eu e você nos sintamos abençoados e cheios dessa palavra. Que nós possamos nos sentir alimentados. Que mesmo que veio as gangues contra nós, mesmo que veio a tormenta contra nós, eu continuarei firme no propósito de Deus. Orando, chorando aos pés da cruz, mesmo que me doa, haja o que houver, nós continuaremos diante de Deus. Amém, meu irmão? Se sinta desafiado, motivado, inspirado por essa palavra que ilumina a sua vida, por essa palavra transformadora, por essa palavra revigorante.
Sinta-se abençoado. Que Deus, assim como fez com Davi, possa te ocasionar experiências. E lembre-se que muitas vezes as experiências de dores é para te fortalecer e fazer com que você saia com uma fé ainda maior do que você chegou até agora. Porque, queridos, assim como disse em um certo filme, o Brasil, nós enfrentamos muitas crises, muitos problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, problemas culturais, problemas religiosos, mas o Brasil não é para os fracos. Saiba que Deus tem te fortalecido, saiba que Deus tem te preparado para que no dia da adversidade você saiba a quem recorrer. Amém? Feche os seus olhos e tenhamos um momento de oração. Bendito Deus, amado Pai, esse instante no qual nós estamos na sua presença, eu clamo ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu clamo para que o Senhor venha com a sua santa presença e inunde os nossos corações, inunde as nossas vidas, encha-nos de Ti, proporcione a nós, ó Deus, experiências com o Senhor sobrenaturais, experiência de dependência, experiência de fidelidade, experiência de cura, de inspiração, de renovação, de um propósito, ó Deus, de vida que é sermos discípulos e discípulas a serviço do Deus vivo. Que sejamos nós, ó Deus, percussores da sua palavra, porque onde o evangelho está, as trevas não estão. Onde a palavra de Deus está, o inimigo não está, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio no Deus vivo, eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que pode me alimentar, me sustentar, me capacitar. Eu creio num Deus que é capaz de me abençoar. Então, Deus, esse Senhor, eu peço, abençoe os seus filhos, abençoe a sua comunidade, abençoe a sua igreja, abençoe o íntimo e o individual de cada um, Pai querido, Santo Deus e poderoso. Ah, Senhor Deus, certos pastores já disseram que os salmos é a alma do leitor, é a alma da oração. Então, que nós possamos salmodiar, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor realmente é o nosso socorro, mesmo que venha tudo e todos contra nós. Maior é o que está em nós. Assim eu oro e te agradeço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Seja abençoado você, meu irmão, minha irmã, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu emprego. E mesmo que venham os momentos mais difíceis, quando as tempestades vierem, assim como Jesus estava naquele barco com aqueles discípulos, e os discípulos com medo, apavorados, e eles foram lá e acordaram um mestre que descansava e repousava, e o Senhor não se importa se essa tempestade vier contra nós e nos matar. Então Jesus se levanta e acalma a tempestade. Jesus vai lá. Jesus, ele está no barco com você. Pode estar a tempestade que for, ele é capaz de acalmar, ele é capaz de cessar, se você assim permitir, porque Deus, ele pode todas as coisas. Sim, ele pode todas as coisas. Então, que essa mensagem vá de encontro ao seu coração e que você se sinta mais do que desafiado, que você se sinta inspirado e motivado ao processo de mudança, de dependência desse nosso Deus. Assim como o salmista teve o amparo e o zelo e o cuidado de Deus, você também terá, independente em qual estilo de vida você esteja. O Senhor, ele é capaz de mudar. Assim eu oro e te agradeço, e assim essa é minha oração e gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Amém? Receba a bênção, meu irmão, e receba a bênção, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e nós nos encontraremos por aqui, por enquanto, até que se volte ao novo normal. Esteja orando por esse propósito, e se você ouviu essa oração até o final, mande um joinha no nosso grupo, mande mãozinhas juntas, e se você não faz parte do nosso grupo, pode mandar uma mensagem
para o pastor aqui, que eu agradeço, que é uma forma da gente ter uma noção de quantas pessoas estão assistindo, participando, compartilhando, amém?